Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Está no ar mais um Conheçam o Islã, um programa cheio de entrevistas, filmes, minisséries, documentários, tudo isso para você conhecer a real face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie um e-mail para fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum, que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu a'lam. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Então teu Senhor entornou sobre eles vários tipos de castigo. إن ربك لبالمرصاد. Por certo, teu Senhor está sempre à espreita. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. Então, quanto ao ser humano, quando seu Senhor o põe à prova e honra e o agracia, diz: meu Senhor, honra-me. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. E quando põe à prova e lhe restringe o sustento, diz: meu Senhor, avilta-me. كلا بل لا تكرمون اليتيم. Em absoluto, isso não é certo, mas vós não honrais o órfão. ولا تحاضون على طعام E المسكين não vos incitais mutuamente a alimentar o necessitado. وتأكلون التراث أكلا لما E devorais as heranças com indiscriminada voracidade. وتحبون المال حبا جما. E amais as riquezas com excessivo amor. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. Em absoluto, isso não é certo. Quando a terra for pulverizada, pulveriamente. E no programa de hoje estaremos com Sheikh Ahmad Mazloum, que apresentará de uma forma inusitada a história do nosso querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que a paz de Deus esteja com ele. E não te enviamos senão como misericórdia para a humanidade. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A paz de Deus esteja convosco. Na época do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, eram revelados os versículos do Alcorão Sagrado. E estes versos, que eram recitados por Muhammad sallallahu alaihi wasallam e repetidos por seus companheiros e seguidores, influenciavam até mesmo aqueles que não eram muçulmanos. Havia entre as pessoas quem gostava de ouvir o Alcorão, porém não queria seguir a Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele. Num episódio que revela esta influência que o Alcorão Sagrado tinha sobre as pessoas,
temos 3 personagens: Abu Jahl, Abu Sufyan e Al-Akhnas ibn Shuraiq. Eram 3 homens conhecidos como líderes em Quraysh. Eles, de noite, iam até a casa do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, ouvir a recitação do Alcorão. Ouvir o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ler o Alcorão sagrado. Eles iam escondidos e ficavam num local onde ninguém os via e ouviam a recitação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, durante a noite, até a alvorada. Os 3 iam, porém, cada um deles não sabia que o outro também fazia isso. Cada um deles ia sozinho ouvir a recitação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele. Antes do amanhecer, perto da alvorada, eles retornavam para casa. E os 3 se encontravam. Os 3 se encontram, um diz para o outro: onde você estava? O outro: não, mas você onde estava? Aí os 3 descobriam que o outro estava a ouvir a recitação do profeta, que a paz de Deus esteja com ele, escondido. O que eles diziam entre si? Diziam: La ta'udu law ra'akum ba'du sufahaikum la'awqa'tum fi nafsihi shay'a. Não voltem a fazer isso. Se alguém dos tolos que nos seguem, se alguém dos tolos vê que eu estou, ou que você está a ouvir a recitação do profeta, isto irá influenciá-los. Isto irá interferir no íntimo deles. Olha, se fulano, Abu Jahl, Abu Sufyan, Al-Akhnas, está a ouvir o profeta, que a paz de Deus esteja com ele, está a ouvir Muhammad, então, isto é verdade. Então, agora a lição aqui. Imaginem o que os líderes falam nos bastidores. E eu quero dizer com líderes em todos os assuntos. Na política, na religião, em todos os assuntos. Porque os líderes falam verdades, mas não falam toda a verdade. Então, este é um exemplo, na biografia do profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja com ele, de líderes que nos bastidores tinham a plena convicção de que Muhammad é profeta, é um autêntico mensageiro enviado por Deus. Mas em público, jamais eles declaravam isso. Por quê? Não querem que os tolos, eles chamavam eles de sufahá, tolos, os súditos, os escravos deles, os empregados deles, as pessoas simples, os pobres, não querem que esses se influenciem e sigam a Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E hoje acontece a mesma coisa. E sempre vai acontecer. Os líderes têm convicção. Os líderes têm a convicção de que isso é verdade, porém, não publicam isso e não querem declarar a verdade. Porque os súditos, os pobres, os seus seguidores, entre aspas, os tolos, como é nesse texto, vão seguir, a massa vai seguir isso? Não. Como iremos controlá-los? Como iremos proteger os nossos interesses? Então esses 3 homens, de noite, escondidos, iam ouvir a recitação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iam ouvir o Alcorão sagrado e voltavam para casa, se encontravam no caminho. Aí um dizia para o outro: não retornem a fazer isso, se alguém dos tolos nos vê, eles irão seguir a Muhammad. Na segunda noite, cada um dos 3 pensa assim: olha, só eu vou, os outros 2 não vão. Aí os 3 pensam assim e os 3 vão até a casa de Muhammad, se esconde ali no canto dele
e ouve a recitação do Alcorão, tem aquele gosto, aquela ternura, e sente que é a palavra de Deus, ouve e depois, perto da alvorada, se retira. Os três se reúnem de novo, se encontram de novo. Não voltem a fazer isso. Se um dos tolos nos vê, ele irá seguir Muhammad, porque ele irá dizer: olha, Abu Jahl está ouvindo o Alcorão. A terceira vez, eles fazem a mesma coisa. Cada um deles pensa que só ele vai, os outros dois não. E os três pensam a mesma coisa, os três vão. Se influenciam com o Alcorão, ouvem o Alcorão, perto da alvorada voltam para casa, se encontram. Aí, nesta terceira vez, cada um deles faz um firme juramento que não irá mais fazer isso. Conheça o Islã. Biomimética. A tecnologia imita a natureza. Borboletas. Cada uma delas é uma obra de arte com suas asas coloridas. O surpreendente aqui é que não existe pigmento. Em outras palavras, uma substância que produza cor nelas. Esse azul vívido, por exemplo, é uma das cores mais vivas no reino animal. Porém, não existe pigmento azul nas asas das borboletas. O segredo está no reflexo da luz. As asas das borboletas são cobertas por escamas transparentes que enganam nossos olhos. Cientistas miram um laser em uma única escama da borboleta. E veja o que acontece. O resultado é surpreendente. O azul é originado do reflexo da luz feito por essas escamas transparentes. O efeito é o mesmo das cores que as bolhas de sabão apresentam. A bolha não tem pigmento. Porém, cores maravilhosas surgem quando a luz chega até ela. O motivo disso é a forma que a luz é refletida pela película fina da bolha. Raios de diferentes comprimentos e intensidades se misturam. Uns ficam mais fortes e outros desaparecem. O resultado de tudo isso é essa imagem maravilhosa. Cada uma das escamas das asas das borboletas contém camadas feitas de membranas finas. Essas camadas de escamas funcionam como a superfície da bolha de sabão. Devido à forma com que a luz atinge essas camadas, todos os tons, exceto o azul, são eliminados. Os designers da atualidade moderna estão usando essas características das borboletas. Este carro, por exemplo, está coberto por um material que controla o reflexo da luz. Isso significa que os pigmentos contidos nele não vão desaparecer com o tempo. Essas variações de luz na borboleta atraíram a atenção da Agência Britânica de Avaliação e Pesquisas, que acredita que essa estrutura da borboleta pode abrir uma nova era de camuflagem de veículos militares. Esses exemplos, mais uma vez, foram revelados através de seres vivos.
As borboletas também foram criadas com a forma e as características necessárias para a sua sobrevivência. Isso prova que foi Deus quem as criou. Deus revelou essa arte da criação em um verso do Alcorão. Ele é Deus, Criador, Onifeitor, Formador. Seus são os mais sublimes atributos. Tudo quanto existe nos céus e na terra glorifica-o, porque é o poderoso, o prudentíssimo. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. As duas últimas perguntas, aí vai mexer um pouco. Mas é uma questão de dogma. Olha só. Lê você então, Majid. Os adeptos do livro são crentes? Quem são os adeptos do livro? Em árabe, Ahlu Kitab, povo do livro. Cristãos e judeus. Quem são adeptos dos livros, então? São aqueles que seguem um profeta que Deus revelou um livro. Moisés revelou a Torá e os cristãos seguem o Evangelho de Jesus. Bom, o objetivo da pergunta: os cristãos e judeus, ou adeptos do livro, são crentes? Peraí. São crentes naquilo que Deus revelou e não foi mudado? Não. São crentes no monoteísmo? Sim. Da forma completa e perfeita, correta? Não. Vamos ver a resposta. São, conceito islâmico, são incrédulos. Yani kufar, kufar, kufar. Talat marrat. De acordo com a nossa crença, é o que nós acreditamos, que cristãos e judeus não são crentes naquilo que nós acreditamos. Simples, resolvido. Eu me mudei lá, semana mudei para Moca e já vou torcer para o Juventus, claro. Eu vi uma placa lá que é proibido entrar com a camiseta do Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. No estádio do Juventus está escrito. Do Inter pode. Né? Né? Uma pessoa que veste a camisa do Corinthians, por exemplo. Eu visto a camiseta do Corinthians, sou corintiano, a pessoa fala. Mas eu visto a camiseta do Corinthians e quero que vocês me recebam numa boa, lá na Independente, lá de São Paulo. Não, você tem todo o direito de torcer pro Corinthians. Vibrar quando faz gol, quando o juiz ajuda o seu time. Tem todo o direito. Mas não dá pra gente chamar você de Corinthians, de São Paulino. Na vida é fácil entender isso. Na religião também. Cristãos e judeus são kufar ou são incrédulos? São. De acordo com na nossa crença, sim. Com a crença deles, não. Mas nós estamos discutindo a nossa crença, não a deles. Para a nossa crença não são. Por quê? O que é necessário para ser muçulmano? É acreditar na mensagem do Islã. Se não acredita, não é. Não é problema. Agora, quer dizer que tem que tratar mal, castigar, perseguir, debochar, desrespeitar, ofender, perseguir? Não tem nada a ver. Isso é uma questão teológica. Mas o Corão fala, Surata 109, que a Ju decorou essa semana, parabéns para ela. Kuliya ayyuhal kafirun. Ó incrédulos. Quem é o incrédulo? Aquela pessoa que não compartilha a mesma crença que eu compartilho. Simples. La abudu ma ta'budun. Não adoro o que vocês adoram, e nem vocês adoram o que eu adoro. Jamais vou adorar o que vocês adoram, jamais vocês vão adorar o que eu adoro. Tem a tua religião, eu tenho a minha. Isto, infelizmente, é misturado. As pessoas confundem essa questão. Questão de amizade, parentesco, reconhecer que tem muito cristão, judeu melhor que muçulmanos, não é o caso. Falando de crença. Quem acredita no Islã é muçulmano. Quem acredita no Islã é chamado do quê? Kafir
não acredita, não é a mensagem que Deus revelou, como nós acreditamos, resolvido o problema. Porque alguns fóruns, alguns encontros interreligiosos, temos toda a mesma crença. Um dia desse eu falei, não, temos não. Não temos não. Se tivéssemos toda a crença, eu falei até brincando, querendo uma verdade, se tivesse toda a crença, o rabino estava usando taquia, o padre também usando taquia. Não é? Não é? Não existe ecumenismo. Existe o respeito. Também acho que não. Eu tolero a sua prática? Não. Existe o convívio. Existe o respeito. Existe se colocar no outro lado. Isso existe. E às vezes nós percebemos que acontecem certas intolerâncias, mas nós acabamos cometendo também, sem querer. Porque às vezes acabamos sendo extremos. Não existe extremismo no Islã. Não existe extremismo. Não existe desrespeito. Simples. Acreditou naquilo que Deus fala no Corão e o profeta fala no... É muçulmano. Não acredita, não é muçulmano. Qual é o problema? Tem OAB, é advogado. Não tem OAB, não é advogado. Qual é o problema? Há problema nisso? Não, o que é isso? Como é que eu não vou ser? Eu gosto de direito, eu tenho... Meu tio é advogado. Não tem nada a ver. Acredita na mensagem do Islã? Não. Acredita no Corão? Na Sunna? Acredita? Está muçulmano. Não acredita? Desmente. Diz que está errado. Não é muçulmano. Resolvido. Tem explicação mais clara e direta do que essa, gente? Agora, compartilhar sentimentos, compartilhar o convívio, isso é natural. Isso não precisa a religião dar regras. Todo mundo tem um bom senso. Da mesma forma que eu, como muçulmano, gosto e gostaria que fosse respeitado onde quer que eu vá, que eu for, outro também gostaria. Simples. Muçulmanos põem nessa situação. Para não zombar da minha religião, não zombe da religião de ninguém. No Corão tem um versículo: não ofenda os ídolos, aquilo que é adorado em vez de Deus, porque irão ofender Deus. Ou seja, o cara adora imagem, adora pedra, não xingue, não ofenda. Por quê? Vai dar o direito de ele ofender, mesmo que não tenha direito de ofender, mas vai dar o direito. Então o muçulmano vive na dele, não compartilha a religião, respeita, vive numa boa, não fica querendo islamizar todo mundo. Não, quer ser meu amigo, mas tem que ser muçulmano. Então fica sozinho. Não é? Pratica a sua vida normal, sem estresse. Não fica querendo mudar a convicção das pessoas. Alguns meses atrás, você veio aqui nessa mesquita, alhamdulillah, um pessoal da missão franciscana. Eu tenho grande admiração. Quando eu falo admiração, não quer dizer que eu não quer dizer que eu concorde com o que eles acreditam. Eu tenho admiração pela vida monástica que eles têm, os franciscanos. Li muito São Francisco de Assis. Sim, tem livros dele, li muito. Admiro a vocação religiosa, o que pregava São Francisco. Mas ao mesmo tempo, eu falei para os rapazes: não acredito em nada que você acredita. Da mesma forma que vocês não acreditam em nada que eu acredito. Já começa por aí o respeito. Começa por aí, não vou ser atrevido em querer mudar a sua convicção, sua fé. Quando fizer isto, eu estou faltando de respeito com um semelhante, ele faltando de respeito comigo quando eu quero forçar ele a se converter. Fica numa boa, não é? Torce para o Palmeiras, torce para os Juventus, tá bom, continua a vida. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukhari. O lícito e o ilícito. O muçulmano, ele pode casar com uma mulher cristã ou judia, que acredita em Deus. Mas, ao contrário, não pode. Que não muçulmano casa com uma muçulmana. Porque no Islã, os filhos, eles seguem a religião do pai. Aí o pai tem que ser muçulmano. A gente vive todos os dias aqui. Então, quando a gente vai escolher, tem, alhamdulillah, tem mulheres muçulmanas que a pessoa pode escolher. Não tem
quem pensa realmente na família, quem pensa na religiosidade, quem pensa para ter uma vida assim, bem, aí tem que... Porque a escolha é o primeiro passo. O primeiro passo do sucesso do casamento. Você tem que escolher a pessoa certa. E outra coisa também, pode ser ilícito, olha. Esse tipo de casamento pode se tornar ilícito quando a pessoa tem certeza que os filhos dele vão se perder, a religião. E se torna haram. Um detalhe também. Se você tem certeza, esse casamento, você não vai ter controle. Aí seus filhos podem sair da sua religião, podem se perder a religião, aí nesse caso se torna haram. Se torna ilícito. Então estamos falando porque para o muçulmano, o Islã é em cima de tudo, a religião é em cima de tudo. Você tem que colocar ele no primeiro lugar. Não, Masihia não, cristão não. Esse é o casamento, pode ser lícito, não tem problema. Mas qualquer relacionamento fora do casamento, seja com qualquer, seja homem ou mulher, é considerado ilícito. Mas dentro do casamento, o muçulmano ele pode casar com uma mulher que não, na regra, né? A gente fala da regra, mas na prática a gente vê que isso não é o garantido. As pessoas acabam perdendo. Muitos casos houve separação. Aí a mulher fica com os filhos e já, como ele falou, já está. Deus é maior. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus sabe mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.